Vira para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, 2026 só está começando, meu irmão. Aleluia, graça e paz, Igreja Conviva, boa noite. Você que está presencialmente, online também nos assistindo, Deus abençoe, seja muito bem-vindo a mais um culto de adoração, de celebração ao nosso Deus. Eu estou feliz com o que Deus está fazendo em janeiro, não sei você, mas eu estou pronto para viver o melhor ano da minha vida. E você, meu irmão, você está pronto aí para viver o melhor ano da sua vida? Meu Deus, se for nessa animação sua aí, quem está pronto para viver o melhor ano da sua vida, dá um glória a Deus aí, dá um brado de louvor a Ele. Pastor, por que você está tão animado assim? Porque eu estou vivendo tanta coisa que Deus está fazendo, eu estou vivendo os propósitos de Deus, a Igreja Conviva está vivendo os propósitos de Deus. Em janeiro, nós estamos vivendo algo lindo na presença do Senhor. Tivemos já tantas coisas acontecendo só no mês de janeiro, e nem terminou o mês de janeiro, tem mais um final de semana ainda no mês de janeiro, e Deus já está fazendo tanta coisa boa. Inclusive quero reforçar esse último recado da Sala do Banquete. Sala do Banquete é o nosso retiro espiritual, são 3 dias onde você vai mergulhar na presença do Senhor, sexta, sábado e domingo. O investimento é de apenas R$299, você pode parcelar no cartão, você pode parcelar do jeito que você quiser, você pode ir pagando até a data do evento. Então procure a Central Conviva, ou no final do culto, procure um dos pastores, passe o seu nome, faça a sua inscrição, e vamos em fevereiro, último final de semana de fevereiro, viver algo incrível. Você que quer ter um tempo de cura, libertação, de transformação, eu encorajo você a ir para a Sala do Banquete, se encontrar com Jesus na Sala do Banquete, amém, queridos? Em janeiro nós estamos aí estudando a nossa série Start 26, nós estamos falando da importância de começar bem para terminar bem, e eu não sei você, mas eu estou começando com tudo, eu estou começando cheio da presença de Deus, do poder de Deus, e eu quero que esse domingo seja mais um domingo de ser alimentado, de sair daqui transbordando da presença de Deus, em nome de Jesus. Esse mês de janeiro nós estamos estudando essa série, mas não só essa série, né? Eu preguei o primeiro episódio, depois nós tivemos aqui o pastor Lucas Bezalel trazendo o segundo episódio para nós. Tivemos um final de semana incrível aqui com os voluntários, com os líderes da nossa igreja. Tivemos também no domingo um culto bem profético. O pastor entregou uma palavra para mim, entregou palavra para a igreja. Não sei se você estava aqui, foi bênção demais. Depois nós tivemos aqui o pastor Marcelo Ramos, missionário, pregando também uma palavra abençoada. E depois essa semana tivemos a conferência profética. Quem esteve aqui na conferência profética, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Se você recebeu algo de Deus na conferência profética. Nós também tivemos o nosso jejum de 12 dias de consagração. Quem fez jejum de 12 dias de consagração aí? Então se prepare para viver o melhor ano da sua vida em nome de Jesus, amém, queridos? Eu creio que o jejum ele está nos dando sensibilidade para viver o propósito que Deus tem para nós em 2026. Então nós tivemos aqui dias incríveis, quarta, quinta e sexta-feira, nós tivemos o pastor Davi Silva aqui conosco, falando aí sobre a importância do zelo da presença, aonde nós precisamos voltar a viver de fato a profundidade da presença, e não no piloto automático. Então você está aqui nessa noite, você está na presença de Deus, você está diante da presença de Deus, amém, queridos? Então você precisa se comportar da maneira certa, o seu coração precisa estar aberto, receptivo para receber aquilo que Deus tem para derramar aqui nessa noite. Então ele falou sobre a importância de zelarmos pela presença. Na segunda noite, incrível, pastor Janderson Moura trouxe uma palavra do mesmo texto, ali de Samuel, falando também sobre quando Davi foi resgatar a arca, buscar a arca, e foi maravilhoso que Deus falou também através da vida do pastor Janderson. Mas a palavra que ficou cravada no meu coração é aprender a ter discernimento, aprender a discernir as coisas espirituais, para você começar bem o seu ano de 2026 e terminar bem o seu ano de 2026, zele a presença de Deus, aprenda a ter discernimento na presença de Deus. E por último, na sexta-feira, palavra ali com o pastor Hernani Santos, uma bênção, um tempo poderoso também, o fechamento da conferência, aonde ele falou sobre a comunhão do Espírito Santo, e foi muito bom, porque ele veio de um jeito que talvez 70%, 80% ou 90% da igreja não esperava que ele traria uma palavra daquele jeito. Ele trouxe muito conhecimento para nós, e ele trouxe de forma racional a importância de
termos comunhão com o Espírito Santo. E aí, teve um momento da mensagem que eu comecei a pensar assim, o povo deve estar pensando, o que ele está falando, onde ele vai chegar, o que vai sair daí, sangue de Jesus tem poder, quem que é esse camarada que o pastor Rafael trouxe para pregar para a gente, no encerramento da conferência, teve gente que veio falar assim para mim, pastor, eu achei que você tinha errado. Aí eu pensei, eu não errei, porque quem escolheu foi o Espírito Santo, amém, queridos? E aí, para nossa surpresa, ele trouxe uma palavra de um esclarecimento muito profundo, e no final, a presença de Deus, o poder de Deus inundou esse lugar aqui, e nós fomos cheios do poder de Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso, você pode dar uma glória a Deus por isso, aleluia! Mas algumas palavras foram liberadas para nós, e uma das coisas que o Senhor falou no meu coração, é que é um tempo que o Senhor está nos aprofundando, o Senhor está nos alicerçando, o Senhor está mexendo nas bases. Não tem como você viver o propósito de Deus para a sua vida, se você não deixar Deus mexer no alicerce, se você não ter fundamento. Então essa é uma das palavras que o Senhor tem falado a nós, e provavelmente é isso que nós vamos estar trabalhando em 2026, trabalhando os fundamentos, aquilo que é necessário para nos manter de pé, para nos manter alicerçado no propósito. E nessa noite, nesse quarto episódio de Startar 2026, dar um start em 2026 para começar bem e terminar bem, o Senhor colocou algo no meu coração que está completamente conectado com esses dias que nós vivemos. O dia da nossa mensagem, essa noite, nesse quarto episódio, revestidos de poder. Você pode falar isso? Revestidos de poder. Quem está pronto aí para ser revestido de poder? Ser revestido de poder, querido, segundo a Bíblia, significa receber o poder do Espírito Santo para viver e cumprir a vontade de Deus. Quem quer cumprir a vontade de Deus em 2026? Você precisa estar cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus vai nos recomendar sempre isso, em andar transbordando, cheio da presença, do poder de Deus. Jesus, ele usa aí essa expressão em Lucas capítulo 24, você pode abrir a sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós vamos ler muitos textos, nós vamos navegar em muitos textos aqui nessa noite. A palavra de Deus diz em Lucas, capítulo 24, versículo 49, 24, 49, Jesus declarou o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade. E ele diz assim, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou ler de novo. Jesus disse certa vez, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos clamar ao Espírito Santo, vamos dar liberdade ao Espírito Santo agora. Espírito Santo, nós te pedimos, tu tens liberdade aqui, Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós convidamos a tua pessoa, Espírito Santo. Passeia entre nós. Toca os corações. Haja com liberdade aqui entre nós. Manifeste o teu poder aqui em nós, nessa noite. Fala aos nossos corações. Toca profundamente as nossas vidas. Toca profundamente a nossa alma. Toca profundamente o nosso espírito. Nós queremos sair daqui transbordando do teu poder, nós queremos sair daqui revestidos de glória, revestidos com o poder de Deus, para viver o propósito que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Esse termo também, ele é mencionado em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim, nós vamos ler com mais calma, mas diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, ou seja, o revestimento de poder é a ação do Espírito Santo na vida do crente. Estar revestido com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, é estar pronto para viver aquilo que Deus tem para você. É receber a ação do Espírito Santo na sua vida. Paulo também reforça isso em Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Esteja cheio do Espírito Santo. A vida do crente precisa ser uma vida que está cheia do poder do Espírito Santo, está cheia do poder do Espírito Santo em nós todos os dias.
Ser revestido de poder é isso. É ser fortalecido pelo Espírito Santo para viver como um cristão de verdade e cumprir o propósito de Deus. Em 2026, eu declaro sobre a sua vida, você vai viver um cristianismo verdadeiro em nome de Jesus. Mas para viver o cristianismo de verdade, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Até o final dessa mensagem, até o final desse culto, você vai sair daqui transbordando da presença de Deus em nome de Jesus. Vira para a pessoa do seu lado, toca nela e fala assim, ó, seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Queridos, tem muita gente subestimando o poder de Deus. Tem muita gente diminuindo o poder de Deus. Tem muita gente que já começou o ano menosprezando, diminuindo aquilo que Deus pode fazer em 2026. Tem gente que mal começou o ano e já está subestimando o poder de Deus na vida dele. Sabe, queridos, eu acho interessante os filmes de Hollywood, quando homens comuns, eles recebem poder, e aí a gente fica lá, uau, quando uma pessoa comum, alguém comum, reage de forma diferente. Quando uma pessoa comum recebe um poder para agir de forma diferente nas circunstâncias. Eu acho interessante nos filmes de Hollywood, Homem-Aranha, Incrível Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, quando eles recebem poder e diante das circunstâncias comuns da vida, eles agem de forma diferente. Deixa eu falar algo para você, em 2026, você precisa estar revestido de poder, a ponto de você agir de forma diferente e sobrenatural nas circunstâncias comuns da vida. Em 2026, o Espírito Santo quer fazer uma obra tão grande no seu coração. O Espírito Santo quer derramar algo tão sobrenatural em você, que quando os problemas vierem, que quando as circunstâncias comuns da vida vierem sobre você, você vai agir de forma diferente, você vai agir de forma sobrenatural. Sabe por quê? O Evangelho é poder. Repita comigo, o Evangelho é poder. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, a palavra vai nos afirmar isso. Romanos 1,16 diz, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, e também dos gentios, aquele que está aqui nessa noite. O Evangelho é poder de Deus para a salvação, o Evangelho tem poder para salvar você, o Evangelho tem poder para curar você, o Evangelho de Deus tem poder para transformar a sua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então não existe evangelho sem poder, não existe reino de Deus sem o poder de Deus. Se existir qualquer evangelho ou qualquer reino de Deus sem poder, não é de Deus. O reino de Deus é poder. Onde o reino de Deus está, o mal tem que bater em retirada. E aí, se nós olharmos para a marca da igreja que o Espírito Santo inaugurou lá em Atos capítulo 2, era o poder a marca deles. Não era o dinheiro, não era a plataforma, não eram as luzes, não era o telão de LED, não era o instrumento musical, não era um prédio bonito, confortável, com cadeiras boas. Não era a capacidade do pastor de pregar uma mensagem maravilhosa. A marca da igreja primitiva, a marca da igreja que o Espírito Santo fundou em Atos 2, era o poder de Deus. E essa deve ser a nossa marca. A marca da igreja de Cristo na terra precisa ser o poder de Deus. É por isso que o Espírito Santo nos reveste com poder, para que a marca do poder nos persiga, para que a nossa marca seja o poder. Querido, deixa eu falar algo para você. Satanás, ele não respeita um pastor que sabe pregar bem. Satanás, ele não respeita um voluntário que serve aos domingos na igreja. Satanás, ele não respeita um prédio bonito. Satanás não respeita doutrinas. Satanás respeita um crente cheio do poder de Deus. Em 2026, para você resistir ao diabo, você precisa estar cheio do poder de Deus. Você quer vencer suas batalhas em 2026? Você quer vencer suas lutas em 2026? Você precisa de poder de Deus. Você quer acordar num dia mau e suportar tudo aquilo que vem contra você? Você precisa de poder de Deus. Você precisa fluir no poder de Deus. Você precisa estar revestido do poder de Deus.
E eu creio que nesses dias, nessa semana que nós passamos, o Senhor nos revestiu com um grande poder. Quem crê nisso? O Senhor revestiu a igreja Conviva com um grande poder. Nessa noite aqui o Senhor está revestindo você com um grande poder, para que você viva o melhor ano da sua vida. Olha só em Atos capítulo 17, versículo 6, a palavra de Deus diz que esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro, chegaram aqui. Olha o que a palavra diz: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram também aqui. Sabe o que aquela igreja estava vivendo? O alvoroço do poder de Deus. Aonde eles chegavam, algo sobrenatural acontecia. Alguém que está revestido do poder de Deus, irmão, aonde ele chega, algo diferente, algo sobrenatural acontece. O poder de Deus, ele causa alvoroço. O poder de Deus, ele vira as coisas de cabeça para baixo. O poder de Deus incomoda muita gente. O poder de Deus assusta muita gente. O poder de Deus quebra toda a naturalidade. É por isso que o apóstolo Paulo ele declara em Efésios 5,14: desperta, ó tu que dormes. Ele vai dizer em Efésios 5,14: acorda, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Sabe por que o apóstolo Paulo declara isso? É porque tem muita gente dormindo. É porque tem muita gente inconstante na vida de oração. É porque tem muita gente que não consegue perseverar na fé. E aí o apóstolo Paulo está falando assim: ó, acorda, meu irmão. Vira para a pessoa do seu lado, fala para ela: acorda, porque tem gente dormindo de verdade. Fala para ela: acorda, irmão, acorda. Desperta, meu irmão, você está na presença de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que tem muito crente que já começou o ano em depressão, irmão. Não porque aconteceu alguma coisa ruim, mas a pessoa ela está tão assim tomada pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, que ela começa a imaginar algo em 2026. Ela começa a imaginar: acho que em 2026 eu vou perder o emprego, vou ser mandado embora. Eu acho que em 2026 o governo vai ser terrível. Em 2026 vai acontecer uma catástrofe. Em 2026 acho que vou passar fome. Em 2026 acho que eu vou ser abandonado. Acho que em 2026 eu vou ser traído. E aí a pessoa começa então a imaginar um ano de 2026 terrível. Aí ela já começa o ano mal, ela já começa o ano em depressão, porque ela já imagina o pior. Eu queria perguntar para você: por que é que o diabo, ele tem tanto espaço na sua vida se ele é um derrotado? Por que é que você dá tanto ibope? Por que é que você dá tanto poder assim para Satanás, sendo que Satanás é derrotado? Sabe a conclusão que nós chegamos? Que o problema não é a força do mal. O problema é a ausência do bem. O problema não é o ataque do inimigo, o ataque do inferno. O problema é a sua falta de posicionamento através do poder de Deus. Queridos, o poder de Deus é o único jeito de se manter em pé em 2026. Você pode tentar fazer de tudo. Você pode tentar bolar um bom plano, você pode tentar uma boa estratégia, você pode tentar tanta coisa. Mas se você não carregar o poder de Deus na sua vida em 2026, é impossível permanecer de pé. Não existe viver evangelho sem o poder de Deus. Você foi criado, você está aqui nessa terra com um propósito, você é luz do mundo, você carrega o poder de Deus. Chacoalha a pessoa do seu lado, fala para ela: você é a luz do mundo, você carrega o poder de Deus. Resplandeça, deixa essa luz brilhar em nome de Jesus. Igreja Conviva, deixa eu falar algo para você: a sua presença em 2026 precisa constranger pessoas. Sabe de uma coisa? Você precisa carregar tanto o poder de Deus, você precisa estar tão revestido do poder de Deus, que aonde você chegar, você vai constranger pessoas com o poder de Deus. Essa é a minha oração, é você carregar tanto o poder de Deus, que você vai constranger pessoas. É igual o pastor quando chega em festa de casamento. Ele vai lá, lhe dá a bênção para o casal. Aí a gente vai para a festa, aí a gente senta nas mesas. Só quem é pastor sabe disso. Aí o povo começa a falar assim: ó,
será que o pastor não vai embora? Será que o pastor já não entendeu que deu a hora dele, ele já fez a parte dele, agora ele precisa se ligar e ir embora daqui? Porque enquanto o pastor estiver aqui, eu não consigo tomar minha cervejinha em paz. Enquanto o pastor estiver aqui, eu não consigo dançar as músicas que vai tocar daqui a pouco. Enquanto o pastor estiver aqui, eu não consigo soltar franga aqui no bailão, no funkão que vai tocar aqui. Sabe por quê, irmão? Porque o poder de Deus incomoda muita gente, irmão. A minha oração é que em 2026 as pessoas que andarem com você, elas vão parar de pecar, porque elas vão ficar incomodadas com o poder de Deus que você carrega. Em 2026 você vai ser tão santo, você vai dar tanta santidade, que as pessoas vão se incomodar com a sua presença quando você chegar. O ambiente vai mudar, as pessoas serão transformadas através do poder de Deus que você carrega. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, glorifica o nome de Jesus. Em 2026 você vai ser luz. Você não vai se esconder mais, irmão. O poder de Deus vai ser tão grande na sua vida que você não vai conseguir mais se esconder. Mas o interessante é que quando nós olhamos para a igreja primitiva em Atos, quando tudo começou, o princípio da igreja, a gente pode ver como eles experimentaram o revestimento do poder de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 1, nós vamos entender o propósito, aonde tudo começou, como é que eles receberam o poder de Deus, como é que eles foram revestidos com o poder de Deus. Atos, capítulo 1, verso 1, diz assim, no verso 3, vamos adiantar a leitura, verso 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceram-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, preste atenção: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, do qual falei a vocês. Pois João Batista batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Aí versículo 8, Jesus diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até os confins da terra receberão poder para serem minhas testemunhas. Eu acho interessante que Jesus deu uma ordem para aquele povo. Eles estavam com expectativa, eles estavam prontos para viverem o propósito, mas Jesus deu uma ordem: ei, não saia de Jerusalém. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: irmão, não sai de Jerusalém não. Se Deus não mandar, se Deus não der a ordem, não sai de Jerusalém, não arreda o pé de Jerusalém. Eles estavam esperando pela promessa. Jesus tinha dado uma promessa para eles. Nós lemos no começo da mensagem, Lucas, capítulo 24. Jesus deu uma promessa, Jesus estabeleceu uma promessa para eles, e eles estavam esperando pela promessa. E talvez você se pergunta: como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu vou ser revestido de poder em 2026? Primeira coisa, tenha fé. Primeira coisa, crê em Jesus Cristo, cheio de fé no seu coração. Para ser revestido de poder, você precisa crer no seu coração que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Quantos aqui creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é obediência. Repita comigo: eu preciso obedecer. Você precisa entender que para ser revestido de poder, você precisa carregar fé e obediência. Fé e obediência. Só é revestido de poder quem tem fé para crer e quem tem coragem de obedecer. Sem obediência é impossível você acessar o que Deus tem para você. É impossível estar revestido de poder. Aquele povo, eles estavam com medo, mas eles permaneciam.
eles estavam confusos, mas eles estavam esperando em obediência. A obediência ali foi a chave. Em 2026, irmão, se Deus mandar você esperar, você espera. Em 2026, se Deus mandar você ficar, você fica. Se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você voltar, você volta. Não arreda o pé do lugar que Deus plantou você. Se Deus não mandar você sair desse lugar, não sai, obedeça a Deus, custe o que custar. Ah, pastor, mas eu estou com medo, obedeça. Ah, pastor, mas eu estou confuso, obedeça. Pastor, eu não estou entendendo nada, eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada. Obedeça ao propósito de Deus na sua vida, obedeça aos princípios de Deus para a sua vida. Aquele povo obedeceu, até serem revestidos de poder, até estarem prontos para viverem um propósito. Isso nos ensina que a obediência é a chave para sermos revestidos de poder. Repita comigo, a obediência é a chave para sermos revestidos de poder. Ou seja, dificilmente você vai ver alguém que é desobediente vivendo o poder de Deus. Você nunca vai ver um crente desobediente cheio do poder de Deus. Um crente desobediente, normalmente, ele está seco, como uma terra seca. Não flui vida. Só flui murmuração, só flui reclamação, só flui ali pecado atrás de pecado. Por quê? Porque ali não está fluindo o poder de Deus. Queridos, o que eu acho interessante é que a igreja de Cristo, ela foi estabelecida debaixo de obediência. Eu estava pensando nisso hoje à tarde, nem falei isso de manhã. Mas se no princípio da criação da humanidade houve desobediência, no princípio da igreja, no começo da igreja houve obediência. A igreja foi estabelecida debaixo de obediência. Pastor, mas foi tão simples, era só eles seguirem a ordem, fique em Jerusalém. Mas no princípio da humanidade também era simples, era só não comer daquele fruto. E olha o que causou na humanidade. Sabe, em 2026, o que vai fazer você acessar o poder de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família? Primeiro é a fé, a segunda é andar em obediência. Obediência nas pequenas coisas, obediência nos pequenos atos. E porque aquela igreja obedeceu, eles foram revestidos de poder. E que poder foi esse? Atos capítulo 2, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, vai para o próximo capítulo, no versículo de número 1, a palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 2, versículo 1, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados, apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e o versículo 4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode dar uma aleluia por isso? Aquela igreja conheceu o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, e eles começaram a experimentar o poder do Espírito Santo. Em 2026, para você começar bem e terminar bem o seu ano, você precisa experimentar o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa inundar o seu ser, o Espírito Santo precisa batizar você, e você precisa ser batizado no Espírito Santo, para que ele possa cumprir as promessas de Deus na sua vida. Começar bem para terminar bem, é ter experiências profundas com o poder do Espírito Santo. Aqui nós vemos que a promessa se cumpriu na vida da igreja. Antes desse poder, eles eram medrosos, incrédulos, eles se escondiam, estavam com medo. Mas porque eles experimentaram o poder, o revestimento do poder do Espírito Santo na vida deles, eles começaram então a ter coragem, ousadia, e começaram então a viver o que Deus tinha para eles. Eles mostram para nós na história a transformação de discípulos medrosos, que fugiram na crucificação, em apóstolos corajosos, que entregaram a sua própria vida através do poder do Espírito Santo. E aí o foco aqui, deixa de ser a presença física de Cristo, e passa a ser a presença espiritual do Espírito Santo através da igreja. E aí então, Jesus
tinha declarado para eles: fiquem em Jerusalém, porque tentar fazer aquilo que vocês vão fazer sem o poder de Deus é um perigo. Jesus deu uma ordem para eles: não arreda o pé, igual o mineiro diz. Tem mineiro aqui? Mineiro que fala assim, né? Não arreda o pé, não tira o pé de Jerusalém, enquanto não vir poder do alto. Porque tentar fazer coisas para Deus sem o poder de Deus, você corre um sério risco. Sabe por que muita gente morreu em 2025 espiritualmente? É porque quer fazer coisas para Deus sem o poder de Deus. Sabe por que muita gente está morrendo espiritualmente já em janeiro de 2026? É porque você está tentando trabalhar para Deus sem a presença de Deus. Você está tentando fazer algo para Deus sem a presença de Deus. E com isso você corre um sério risco do diabo passar por cima de você como um rolo compressor. Tem muita gente tentando fazer algo para Deus sem o poder dele, na força do próprio braço, no seu próprio entendimento. Você só vai conseguir trabalhar para Deus, você só vai conseguir fazer alguma coisa para Deus em 2026, quando você estiver revestido do poder de Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero declarar sobre a sua vida em 2026, você vai parar de lutar as guerras com a força do seu braço, você vai parar de tentar com a força do seu próprio braço, com a força do seu próprio entendimento. Você vai começar a viver pelo poder de Deus, você vai estar revestido com o poder de Deus. Aonde você vai colocar a mão, aonde você colocar a planta dos seus pés, ali haverá a manifestação do poder de Deus. Pare de tentar fazer algo para Deus sem Deus. Seja revestido do poder de Deus. A igreja de Cristo, porque eles estavam vendo o poder do Espírito Santo, eles começaram a viver uma transformação genuína. Eu declaro que através do Espírito Santo na sua vida, você vai começar a viver Gálatas 5 na sua casa, na sua família. Gálatas 5, versículo 16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo 22, levante as suas duas mãos que eu quero declarar sobre a sua vida o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre o seu coração, eu declaro sobre a sua casa, tudo isso que Gálatas 5, 22 está declarando em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Você vai ser alguém cheio do Espírito Santo, você vai dar fruto, o fruto do Espírito. É isso que é ser alguém cheio do Espírito. É viver em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque a palavra de Deus diz que contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E já que vivemos o Espírito, andemos também pelo Espírito. É tempo de estar cheio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar algo para você, queridos. Não ouse dizer que você é um cristão, se você não está cheio do poder do Espírito Santo. E o que eu acho interessante, é que uma vez que aquela igreja primitiva estava revestida do poder do Espírito Santo, eles começaram a experimentar coisas sobrenaturais. Uma vez que o Espírito Santo desceu sobre eles, revestiu eles com poder, eles começaram a viver coisas sobrenaturais. Quando você deixa o Espírito Santo envolver você, batizar você, quando você anda revestido do poder do Espírito Santo, você começa a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. E a primeira experiência sobrenatural é que eles puderam viver o poder de cumprir o propósito. Repita comigo: o poder de cumprir o propósito. Quem foi cheio do Espírito Santo essa semana de conferência profética? Deixa eu falar algo para você, aquilo que Deus fez na sua vida essa semana não parou sexta-feira, não terminou sexta-feira, é apenas o começo daquilo que Ele vai fazer na sua vida, na sua história, no seu ano de 2026. Uma vez que você está revestido com o poder do Espírito Santo, agora você tem o poder de cumprir o propósito. E foi isso que aconteceu com a igreja de Atos.
a igreja de Atos começou a ser quem ela precisava ser, porque eles estavam cheios do poder do Espírito Santo. A igreja agora começa a cumprir o seu propósito. Vai comigo no próximo capítulo, nós lemos capítulo 2, olha comigo capítulo 3 de Atos, versículo 1, diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Versículo 3, ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes o que, gente? Esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E imediatamente aquele homem foi curado para a glória de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode dar um aleluia? O poder de Deus está aqui nessa noite, e o poder de Deus quer curar você, transformar você e tirar você desse lugar que você está. Olha só, o que eu acho interessante é que uma vez que aquela igreja, a igreja de Atos foi revestida com o poder do Espírito Santo, agora eles começaram a experimentar o poder de cumprir o propósito. Irmão, Pedro, ele estava completamente duro, não tinha uma moeda, irmão. Ele pôs a mão no bolso assim e falou: nossa, está igual o meu bolso, seu bolso aí agora, né? Cara, não tem nada. Pedro, ele foi revestido de poder. O Pedro que antes estava com medo, o Pedro que antes estava com dúvidas, o Pedro que antes estava desanimado, porque ele foi revestido de poder, ele começou a cumprir o propósito dele. A igreja começou a cumprir o seu propósito. Então capítulo 1, eles estavam esperando a promessa se cumprir. Capítulo 2, a promessa se cumpriu, eles foram revestidos de poder. Capítulo 3, agora eles tinham poder para cumprir o propósito. E aí Pedro então chega lá como de costume, e encontra um homem que a vida toda estava ali pedindo esmola. E sabe o que eu acho interessante? Que por mais que Pedro não tinha dinheiro, por mais que estava faltando dinheiro para Pedro, Deus manifestou o seu poder, mesmo na falta. Eu quero declarar sobre a sua vida em 2026, o dia que falta algo para você, é uma oportunidade da manifestação do poder de Deus na sua vida. O dia que a falta bater na sua porta, o dia que a falta chegar na sua casa, não desanime, não perca sua fé, mas creia que é uma oportunidade da manifestação do poder de Deus que você carrega. Foi isso que aconteceu com Pedro, porque ele estava revestido com o poder do Espírito Santo, agora ele tinha poder de cumprir o seu propósito. E deixa eu falar para você, querido, tem coisa que o dinheiro não resolve. Tem coisa que em 2026 o dinheiro não vai resolver na sua vida. Ah, pastor, você não sabe o que você está falando. Tem gente aqui dentro hoje que sabe disso. Tem situações na sua vida que você podia ter o dinheiro que fosse, não ia resolver. Então talvez você está dando desculpa, porque falta recurso para você cumprir o propósito. Pedro não deu desculpa porque faltava dinheiro. Pedro foi lá cheio do poder de Deus e cumpriu o propósito dele, porque ele estava revestido com poder. Querido, quando faltar, olhe como oportunidade a manifestação do poder de Deus. Agora tem uma pergunta. Eu ouvi isso do pastor, como é que é o nome dele? Paulo Mazzoni, de Belo Horizonte. Ele disse algo interessante. Se Pedro tivesse dinheiro, o que ele ia fazer naquele momento? Imagina, tenho dinheiro, estou indo orar no templo, encontro um aleijado, pedindo esmola. O que eu faço? Eu dou dinheiro ou eu derramo poder?
que é mais fácil? Andar com dinheiro no bolso e ajudar quem precisa, não está errado? Mas carregar poder e na primeira oportunidade, você derramar poder sobre a vida de alguém. Igreja Conviva, cuidado para não se perder no propósito. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus. Você nasceu para carregar poder. Em 2026 o Senhor vai colocar pessoas no seu caminho. Elas não precisam do seu dinheiro, elas não precisam de um favor, elas precisam do poder que você carrega. Em 2026 a minha oração é que nós como igreja possamos estar tão cheios do poder de Deus, que quando a gente encontrar alguém na rua, a gente derrame poder sobre elas. Sabe qual é o problema? Talvez você está olhando demais para o recurso e não para o propósito. Talvez você está falando, Senhor, está faltando recurso, está faltando isso, está faltando aquilo. Você já imaginou se Pedro fizesse assim, ó, chegou lá, está pedindo esmola, ó, espera aí, que eu vou lá orar dentro do templo, e aí eu vou procurar o tesoureiro, e aí eu vou perguntar para o tesoureiro, eu vou perguntar para o líder da ação social, eu vou procurar o líder da ação social, vou procurar o Natanael, e eu vou perguntar, Natanael, nós temos aí um dinheiro, uma oferta generosa para dar para aquele mendigo que está precisando. Aí eu volto aqui depois, se eles me derem lá uma oferta, se eles te deram uma cesta básica, aí eu volto e entrego uma cesta básica para você. Está errado se Pedro fizesse isso, gente? Não. Por quê? É o que a maioria faz. Mas o Senhor está derramando tão grande poder sobre a sua vida em janeiro de 2026. Ainda bem que tem gente recebendo aí. Eu sei, eu falei no começo, o poder de Deus às vezes assusta. Então tem gente assustada aqui talvez, mas eu quero declarar sobre a sua vida, Deus vai derramar tão grande poder sobre a sua vida em janeiro, que em 2026, aonde você chegar, você vai cumprir o seu propósito como igreja, você vai derramar poder sobre a vida das pessoas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, você expulsará demônios em nome de Jesus, pessoas serão salvas em Cristo Jesus, por causa do poder que você carrega dentro de você. Se você crê nisso, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Meu Deus, Pedro podia ter agido de forma natural, igual muita gente está agindo de forma natural. Sabe por que milagres não acontecem na sua vida? Sabe por que você ainda não experimentou o poder de Deus na sua vida? É porque você já começou o ano escorado nas possibilidades humanas. Você já começou o ano de 2026 escorado nas suas possibilidades. Você talvez está contando com o dinheiro da sua conta para 2026. Você está contando com o governo dessa terra, misericórdia. Você está contando com a força do seu braço. Você está escorado talvez em um bom plano que você mesmo fez. É por isso que talvez você ainda não viveu milagres. É por isso que ainda que você não cumpriu o seu propósito. É por isso que talvez você ainda não experimentou o poder de Deus na sua vida. É porque você está seguro na conta do seu banco. Você está escorado num diploma da faculdade. E quem vive escorado em coisas dessa terra nunca vai experimentar o poder de Deus sobrenatural aqui nessa terra. Igreja Conviva, o Senhor está nos chamando para cumprir o nosso propósito em 2026. E o nosso propósito não é só entregar cesta básica para as pessoas. O nosso propósito é levar poder de Deus para as casas, para as famílias. É levar restauração às vidas, é levar salvação ao perdido, é levar restauração, cura, libertação. Nós precisamos estar revestidos com poder. O problema daquele paralítico não era a fome, era a doença. A esmola não ia resolver. O que é que você faria no lugar de Pedro? O nosso real propósito é curar pessoas. O dia que você aprender a depender de Deus e fazer a vontade de Deus, você vai experimentar e viver o poder de Deus na sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida. Em 2026, Deus não vai te dar o que você precisa. Que isso, pastor? Isso? Levanta a sua mão, comece a receber isso. Em 2026, Deus não vai dar o que você
o que você quer. Deus vai dar o que você precisa para cumprir o propósito. Eu vou repetir de novo, em 2026, Deus não vai dar os seus desejos, Deus não vai cumprir os seus desejos, Deus vai derramar o que você precisa para cumprir o propósito. Só vai experimentar o poder de Deus em 2026, quem está pronto para cumprir o propósito de Deus. Irmão, para de ficar pedindo para Deus saciar os seus desejos, e comece a pedir para Deus: Deus, faz o que o Senhor precisa fazer na minha vida para eu cumprir o propósito. Isso é viver o propósito, isso é viver o poder do propósito. Mas a igreja de Atos, por estarem revestidos com o poder, eles também puderam experimentar o poder da oração. Em Atos capítulo 4, no próximo capítulo, você pode passar para o próximo capítulo. Atos capítulo 4, versículo 31. Olha o que vai dizer a palavra de Deus, olha o que diz a palavra de Deus, contando a história da igreja primitiva. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: depois de, o que está escrito na sua Bíblia? Orarem. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe o que aquele povo começou a experimentar? O poder da oração. Uma vez que eles obedeceram, uma vez que eles foram revestidos de poder do Espírito Santo, uma vez que eles estavam vivendo o poder de cumprir o propósito, agora eles estavam vivendo o poder da oração. A marca da igreja primitiva era a oração, e não era aquela oração fraca de gente que é vítima. Ai Senhor, eu não aguento mais, Pai, eu quero morrer, Senhor. Senhor, se o Senhor não fizer um milagre na minha vida, não dá para continuar, eu vou desviar. Senhor, eu vou hoje na igreja, e se o Senhor não falar comigo lá hoje, eu vou voltar para o mundão, Senhor. Talvez você não fala, mas o coração está desse jeito. Isso não é oração, isso é desabafo, irmão. Oração é você entender que você está falando com o Criador de todas as coisas. Oração é você entender que você está falando com o Rei, com o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Senhor sobre a sua vida, Ele é o Senhor sobre a tua casa, Ele é o Senhor sobre a morte, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim. Oração é entender que se você está sendo perseguido, Ele ainda é Deus. Oração é você entender que se você tem um câncer, Ele ainda é Deus. Oração é entender que se você foi traído, se você foi passado para trás, Ele ainda é Deus. Oração é entender que se te falta tudo, se te falta dinheiro, Ele continua sendo Deus. Oração é você entender que mesmo nas suas crises emocionais, Ele ainda continua sendo Deus. Isso é viver o poder da oração. Isso é ser sustentado pelo poder da oração. Ele não muda, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é eterno. E por isso, querido, eu quero encorajar você, volte a ter uma vida de oração. Sabe aquela oração que queima a alma, o coração? Sabe aquela oração que você vê a glória de Deus no meio do vale? Sabe aquela oração que você faz e experimenta o poder de Deus em meio às dificuldades? Essa é a oração que aquele povo estava experimentando. Esse era o poder da oração que aquele povo experimentava. Queridos, quando você ora, o céu corresponde. Quando você ora, o poder de Deus vem sobre a sua vida. E aí nós entendemos então com a igreja primitiva que uma igreja que não ora enfraquece. Sem oração a gente morre espiritualmente, porque quando a gente ora o céu responde. Queridos, a oração é a chave do céu. Deus move o mundo através da oração. A oração é uma força vital tão indispensável quanto ao ar que respiramos. John Wesley disse assim: Deus não faz nada na terra exceto em resposta à oração do teu povo. Talvez você reclamou demais em 2025, em 2026 eu quero encorajar você, tenha disciplina na sua vida de oração, comece a conhecer o poder da oração. Você que foi revestido pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, você precisa ter uma vida regrada de oração. Em 2026 a igreja Conviva vai conhecer o poder da oração, amém, queridos? Inclusive terça-feira começa.
toda terça-feira, das 18h20 às 19h20, 1 hora de oração aqui no templo, toda terça-feira. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: vamos orar, crente. Fala para ela: vamos orar, crente. Vamos conhecer o poder da oração. Eu estou com muita expectativa. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa em 1 hora de oração aqui no templo, toda terça-feira. Se eu fosse você, eu não ficava de fora. Querido, Deus ainda responde a oração. A oração, ela faz o trabalho que as nossas mãos não podem fazer. A oração não tem que ser bonita. A oração tem que ser sincera. Você precisa conhecer o poder da oração. Alguém que está revestido com o poder do Espírito Santo também conhece o poder da oração. Aquela igreja não parou só no poder da oração. Aquela igreja também experimentou, a igreja primitiva experimentou em Atos capítulo 7, versículo 54, abre a sua Bíblia comigo, vai lá agora para frente, Atos capítulo 7, versículo 54, eles experimentaram também o poder do perdão. Uma vez que eles conheceram o poder do Espírito Santo, foram revestidos com o poder do Espírito Santo, eles conheceram o poder de cumprir o propósito. Eles conheceram o poder da oração, mas eles também conheceram o poder do perdão. Olha só o que diz a Bíblia em Atos capítulo 7, versículo 54. A palavra de Deus conta a história de um homem chamado Estevão. Versículo 54, acompanha comigo, diz assim, ó: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, o que está escrito aí na sua Bíblia? Cheio do quê? Cheio de rancor? Cheio de medo? Cheio de derrota? Cheio de incredulidade? O que é que Estevão estava carregando dentro dele? O poder do Espírito Santo. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Versículo 57 diz: eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Versículo 58, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a quê, gente? Apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Versículo 59, enquanto apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu, morreu. Sabe o que a igreja estava experimentando ali? O poder do perdão. Um homem cheio do Espírito Santo, enquanto era apedrejado, ele estava declarando: Senhor, perdoa-lhes, perdoa-lhes, Senhor, não os considere culpados deste pecado, porque eles estavam revestidos com o poder do Espírito Santo, eles puderam experimentar o poder do perdão. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: quer começar o ano bem, 2026, para terminar bem? Começa a liberar perdão, começa a experimentar o poder do perdão na sua vida. Libere perdão para quem te fez mal. Seja livre. Você tem o poder de ser livre. Enquanto as pedras vinham sobre aquele homem, ele tinha o poder do Espírito Santo para perdoar. A igreja estava revestida de tanto poder, que ela estava perdoando, ela estava ficando livre, ela estava deixando o passado para trás. Mas infelizmente o que nós vemos hoje? Uma igreja talvez cheia de ódio, raiva, falta de perdão entre os irmãos. Homens e mulheres que estão ferindo uns aos outros e não liberam perdão. Enquanto Estevão, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, estava sendo apedrejado, ele estava perdoando aqueles homens. Ele viu então Jesus ficando de pé ao lado de Deus.
Irmão, se Jesus ficou de pé enquanto Estevão estava perdoando aqueles homens, sabe o que a Bíblia nos ensina então? É que Jesus valoriza quem perdoa. É que Jesus, Ele derrama poder sobrenatural para aqueles que sabem liberar perdão. Jesus declarou em Mateus 6,12: perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofendem. Enquanto você não liberar perdão para as pessoas, enquanto você não ser revestido do poder do Espírito Santo e conhecer o poder do perdão, de liberar o perdão, você vai ficar amarrado, a sua vida vai ficar amarrada. Mas o dia que você aprender a liberar perdão, você será uma pessoa livre. Abra mão dos seus direitos e perdoe. Queridos, tem gente ficando doente na alma, no corpo, porque não consegue liberar perdão. A minha oração é para que você comece o seu ano sendo revestido do poder do Espírito Santo, e você possa experimentar o poder de perdoar pessoas. Hoje pela manhã uma pessoa me procurou aqui e falou: pastor, eu precisava dessa mensagem, dessa palavra. Eu tenho algo que eu carregava há anos, mas hoje eu consegui liberar perdão sobre aquela pessoa. Eu quero declarar sobre a sua vida: o Espírito Santo está derramando poder sobre você nessa noite, aonde você vai perdoar quem ofendeu você, aonde você vai perdoar quem fez mal para você, quem traiu você, em nome de Jesus. E por último, a igreja de Atos, porque estava revestida de poder, pôde experimentar também o poder da conversão. O poder da conversão. Vai comigo em Atos capítulo 9. Atos 9, verso 4. Diz assim: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Sabe o que aconteceu aqui? Porque aquela igreja estava revestida de poder do Espírito Santo, eles começaram a ver o poder da conversão. A igreja ia crescendo cada vez mais pessoas iam se convertendo. E aí o mesmo Saulo que apedrejava Estevão, agora estava sendo encontrado por Jesus. O mesmo Saulo que apedrejava a igreja, que matava cristão, que perseguia cristão, agora esse Saulo foi encontrado por Jesus. Sabe o que estava acontecendo ali? O poder da conversão. Queridos, Paulo era um homem ruim, Saulo era um homem ruim, perseguidor de cristão, matador de crente, mas o evangelho tem poder, irmão. Quem era você antes de conhecer o poder do evangelho? Quem era você antes de conhecer o poder da conversão? É por isso que a igreja está aqui na terra, é para mostrar o poder do evangelho de Deus aqui na terra. É por isso que a igreja é a esperança do mundo. É por isso que nós precisamos cumprir o nosso propósito. É por isso que a igreja faz o que ninguém faz. É por isso que a igreja faz o que o governo não faz, o que as empresas não fazem, o que a prefeitura não faz, o que a faculdade não faz, o que a ciência não faz. A igreja carrega o poder do evangelho. A igreja carrega a esperança para este mundo. A igreja carrega o poder da salvação para os perdidos. A igreja carrega o poder da conversão. Irmão, ninguém mudava a cabeça de Saulo, teimoso, briguento, maldoso. Mas um dia Jesus cruzou o caminho dele. Eu quero dizer para você, talvez que ainda não é convertido a Cristo Jesus, Jesus está cruzando o seu caminho aqui nessa noite, e você vai conhecer o poder da conversão. Eu quero dizer para você que talvez já aceitou Jesus, mas ainda não viveu uma conversão genuína. Em 2026, Jesus vai cruzar o seu caminho, e você vai conhecer o verdadeiro poder da conversão. O Senhor vai levar você para um nível de profundidade nele. O Senhor vai levar você para um nível de poder tão grande, que você vai se tornar um crente convertido de verdade em 2026, em nome de Jesus. Os músicos podem vir aqui, por favor.
De perseguidor da igreja, agora se tornou um escritor, um apóstolo cumprindo o seu propósito, até ser decapitado por amor à igreja, por amor a Cristo. De um leão devorador, Paulo então virou um cordeiro obediente, cheio do poder do Espírito Santo. Esse é o poder da conversão. Eu quero declarar sobre a sua vida mais uma vez em 2026. É o ano da sua conversão genuína em nome de Jesus. É o ano da sua transformação em nome de Jesus. Em 2026 você vai estar revestido do poder do Espírito Santo. E por isso você vai experimentar o poder da transformação verdadeira em nome de Jesus. Nós precisamos como igreja conhecer o poder da conversão. Se entregar ao poder da conversão. Você pode, escuta o que eu vou falar para você. Você pode ter andado pelos piores lugares da vida. Você pode ter cometido os piores pecados da vida. Mas em 2026 você vai conhecer o poder do arrependimento e do poder da verdadeira conversão em Cristo Jesus. Eu quero dizer mais. Recebe quem tem fé para receber. Se tem pessoas na sua casa que ainda não são convertidas, se tem pessoas na sua família que não são convertidas, se você tem amigos que não são convertidos, em 2026 você vai estar tão cheio do poder de Deus, que as pessoas que caminham com você, que moram com você, que você tem convivência, os seus parentes, as suas famílias, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos, eles verão o poder da conversão. Você verá diante dos seus olhos o poder da conversão. Pessoas serão libertas, pessoas serão saradas, pessoas serão salvas, pessoas serão transformadas através do poder da conversão em nome de Jesus. Eu não sei o que você ainda carrega do passado, eu não sei quais são os pecados que você ainda pratica, eu não sei quais são as áreas que você tenta mudar e não consegue. Em 2026 o Senhor vai derramar poder sobre você, e você vai conhecer o poder da conversão, como Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 1 versículo 13. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, Deus porém foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou, o poder transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus o Salvador. Em 2026 a igreja Conviva vai testemunhar as grandes conversões que vão acontecer aqui nessa casa. Em 2026 nós vamos testemunhar o poder de Deus sendo manifestado. Sabe, queridos, eu podia ficar falando aqui a noite inteira sobre o poder que a igreja primitiva experimentou. A igreja primitiva experimentou o poder da adoração quando Paulo e Silas estavam na prisão e eles começaram a adorar o nome de Jesus, e as correntes foram quebradas, os portões foram destruídos, porque eles experimentaram o poder da adoração. A igreja primitiva pôde experimentar o poder da comunhão, em estar juntos, nos pequenos grupos de conviver. A igreja primitiva conheceu o poder da unidade, aonde eles chegaram a conquistar almas para Jesus. A igreja primitiva conheceu o poder do partir o pão. A igreja primitiva experimentou o poder do crescimento. Eu quero liberar sobre a sua vida em 2026, você estará revestido do poder do Espírito Santo, e você vai experimentar, você vai viver coisas sobrenaturais na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero dizer sobre você, ser revestido do poder de Deus é viver sustentado por aquilo que vem do alto. Se você recebe essa palavra essa noite, fique de pé no seu lugar, levante as suas mãos e comece agora a ser revestido do poder do alto.